Olá pessoal, uma excelente noite. Seja bem-vindo ao podcast Resenha do CJ, que tem o oferecimento da RM Clínica, a Rota BR-020, Academia Concept Fit, SOS Para-Brisas e Fera do Corte. Hoje, nosso amigo Everaldo ainda não chegou, deve estar chegando, deve estar pegando algum trânsito aí. Hoje nosso bate-papo é com o delegado da Polícia Civil de Sobradinho, delegado Hudson Maldonado. Seja bem-vindo, delegado. Muito obrigado, Carlos. É uma satisfação estar aqui no seu podcast, que a gente percebe que já está com uma audiência enorme, muito bem assistido, muito bem falado, e eu me sinto honrado em ter sido convidado nessa noite de segunda-feira para participar. Satisfação, boa noite. Maravilha, doutor Hudson. Hoje completamos aí praticamente a trinca de delegados aí. Falamos com o doutor Laércio, falamos com a doutora Jane e agora com o doutor Hudson, que é um prazer imenso estar com o senhor aqui. E aí, para a gente iniciar essa conversa, quem é o doutor Hudson Maldonado? Como foi sua vida até chegar à delegacia de Sobradinho? Carlos, numa rápida síntese, sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, tive a satisfação de vir para o Distrito Federal em 1998. Eu sou neto de coronel da Polícia Militar de Minas, filho de delegado-geral aposentado da Polícia Civil de Minas. Me formei em Direito na Fundação Educacional Monsenhor Messias, em Sete Lagoas. Tenho o nome do meu pai, tive essa honra, nós somos 9 irmãos, e eu tenho o nome do meu pai, Hudson também, Hudson Maldonado. Sempre fui muito agarrado com meu pai. Dos ídolos, se é que se pode falar assim, que há quem diga que nós não devemos ter ídolos, mas eu tenho, primeiro, Deus, segundo, o meu pai. Então, eu segui os seus passos, me formei na faculdade, fui aluno dele na faculdade, mas o concurso para a Polícia Civil do DF abriu primeiro do que da Polícia Civil de Minas. Eu busquei informações com um tio aqui de Brasília também, do Distrito Federal, coronel do Exército, e ele então me falou muito bem da Polícia do DF, e eu resolvi prestar o concurso. Eu estava, na época, com 23 anos, tive a sorte, a satisfação de ser aprovado, e em novembro de 1998 eu realizei a última etapa do concurso, que foi já na Academia de Polícia, uma espécie de um curso de formação, mas que na verdade era uma prova. E tomei posse já com 24 anos completados, em janeiro de 1999, no dia 2 de fevereiro de 1999, eu tomei posse na nossa PCDF. Bem novo, né, doutor? Novo, esse é um aspecto também interessante, porque há colegas que falam, eu tomei posse com tantos anos, outro com tanto. Eu acho assim, todos têm o seu mérito. Por exemplo, o meu pai tomou posse como delegado na Polícia Civil de Minas ali com seus 38 para 39 anos. Então há quem possa dizer, poxa, ele já era um pouco mais maduro. Só que antes ele foi contínuo do extinto Banco Nacional, ele foi sargento do Exército, primeiro colocado na Escola de Sargento das Armas, na Arma de Infantaria, medalha Marechal Hermes, onde permaneceu por quase 18 anos sem nenhuma punição. Deixou para ser gerente de recursos humanos de uma multinacional, quando então, após, ele deixou essa multinacional para ser delegado, já com curso superior em Direito e mestrado em Direito e Administração. Então, quando alguém entra mais velho num concurso, ele já traz também uma bagagem. Se não uma bagagem de currículo, uma bagagem de vida, aquela chamada escola da vida. Então, toda pessoa que realiza um sonho, nunca é tarde demais para realizar um sonho. Então, por exemplo, alguém que possa estar nos assistindo, ouvindo, que já esteja ali, poxa, mas passei dos 50, me formei em Direito, mas será que ainda é possível ser delegado? Claro que é possível. Um dos melhores delegados ainda. Basta que você se prepare para os certames, as provas escritas, para o teste físico. Então vá em busca do seu sonho. Eu, já buscando o meu sonho, seguir os passos do meu pai, eu fiz o concurso e vim novo. O que de fato... 21 anos, né, doutor? 20, você falou? eu fiz a academia com 23 e tomei posse com 24. Mas o que de fato gera algum desgaste. Você imagina o seguinte, 24 anos, assumindo o plantão da primeira DP na Asa Sul, onde hoje é a Policlínica. Não existia a quinta DP. Chego lá,
gravatinha já arrumada no plantão de noite, sapato lustrado. Chega aquela confusão e briga na madrugada ali do CONIC, porque não tinha a quinta DP. Então eu confesso, aquilo me assustava no início. Tinha pressão de ter também o pai como delegado também? Se sentiu essa pressão, doutor? Mais ou menos, assim, eu conversava muito com ele para ele me ajudar, me orientar, né? Além do que eu dei a sorte, eu fui trabalhar, minha primeira lotação foi na delegacia, cujo delegado-chefe era o doutor Antônio Cavalheiro Filho, uma pessoa finíssima, um modelo de pessoa. Tratava, o doutor Cavalheiro, embora não tivesse a idade para ser meu pai, ele nos tratava, a mim e aos demais colegas novatos, delegados, como filhos. Muito bacana. Então isso, eu senti um pouco a pressão. Você veja o seguinte, eu, em dado momento, pensei também, quando eu fiz vestibular para Direito, em ir para a Escola Preparatória de Cadetes. Depois, Agulhas Negras. Tem 2 tios coronéis, meu pai também tinha sido do Exército, mas quando o oficial sai da AMAN, assim como na Polícia Militar, ele sai segundo tenente, o aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, então tem toda uma cadeia de comando. A Polícia Civil agora exige 3 anos, ou de advocacia ou de exercício de atividade policial. Na época não existia. Então isso era vantagem para quem, embora jovem, quisesse se tornar delegado. Em contrapartida, vinha essa responsabilidade. Então você chegava ali um pouco verde, um pouco cru, e assumia aquilo. Mas aprendia rápido, a gente ia pegando rápido o ritmo. Mas realmente era diferente. Sair do interior, eu nasci em Belo Horizonte, rodei muito em Minas Gerais, mas a última cidade foi Sete Lagoas. Então eu saí de Sete Lagoas para assumir um plantão na primeira DP, na Asa Sul, como diz meu pai, eu fico feliz em ver que já como titular? Orgulhoso. Não, como plantonista. Como plantonista, perfeito. Eu fico feliz em ver que ele fica orgulhoso, ele fala na capital da República. Meu pai, ele fala muito, ele fala isso, ele não fala Brasília, ele fala capital da República. Bem saudoso. Então, então a gente senti um pouco aquele peso. Não fiz cursinho preparatório, embora eu ache muito válido. Mas por que eu estou dizendo isso, Carlos? Me desculpa até se eu estou embalando Não, muito. pode, fique à vontade. O que eu fiz? Quando eu entrei para a faculdade de Direito, o curso ainda era de 4 anos, não era de 5. E eu falei para o meu pai, pai, eu gostaria, se possível, de ficar só por conta dos estudos. Se eu tivesse ido para escola preparatória, SPSEX ou AMAN depois, seria um regime de internato. Quem estuda medicina só se dedica aos estudos. Então, se o senhor puder me dar esse apoio, eu gostaria. Aí ele olhou e falou, tudo bem. Então, de fato, durante todo o meu curso, eu estudava um mínimo de 4 e, óbvio, o máximo de 6 horas, porque eu tinha faculdade à noite. Então, eu estudava todos os dias, inclusive nas férias acadêmicas. E trabalhava em casa, eu era um motorista. Minha mãe não dirigia, meu pai trabalhava. Minha mãe não é dona de casa, ela é chefe de casa. Né? Dona de casa é algo... Pode parecer um pouco submisso. Minha mãe não, a chefe de casa. Ela que comandava. O meu pai, assim como eu, o provedor, não é? O que cuidava, protegia a casa. Mas a chefe, minha mãe. Mas ela não dirigia, então eu dirigia, levava os irmãos à escola, buscava aquela família grande, ia na farmácia, fazia o supermercado com a listinha. E nas pausas estudando, todo dia anotado na agenda. Quantos minutos eu estudei. Não deu no mínimo de 4 horas? Chegava da faculdade 22h45. E estudar ali aquela meia hora restante para eu poder dormir tranquilo. Descansar o período que realmente o corpo precisa, né? Isso, aí para eu descansar e começar o dia seguinte. O fato é que 22 anos se passaram, fico muito feliz com essa carreira. Vejo, olha, a alegria que eu fiquei agora nos concursos de escrivão e de agente, vendo pessoas do Brasil, porque a gente vê pelas redes sociais. Claro, acompanha, na né? época não tinha. Na época... A gente, para saber de concurso, ia à banca, para saber se chegou a folha, não sei se pode falar, mas é porque... Pode falar, fique à vontade. Folha dirigida, você ia lá e via os concursos. Aí, puxa, saiu o concurso. E quando saíam os resultados das etapas do concurso, a gente tinha que procurar algum amigo que tivesse internet. Aí ia lá aquele troço da internet, demorava na manivela ainda, né? Década de Dava 90, aquele barulhão, né? Pem, aí aquele negócio. A internet de escada. Isso. Aí saía. Aí eu olhava lá, Hudson Bruno Maldonado, passou para a próxima etapa. Olha que maravilha. Então a gente ia acompanhando aquilo. Hoje a gente vê, as pessoas já criam a página na rede social lá, aprovados concurso escrivão, concurso agente. A gente vê pessoas do Brasil inteiro fazendo comentários, querendo vir para
para a nossa PCDF. Então a gente fica muito feliz, porque existe aquele ditado, os homens passam, e quando fala homens é porque é um ditado antigo, né? Inclui homem e mulher, os homens passam, as instituições ficam. Mas é preciso que os homens tentem honrar os seres humanos, tentem honrar a instituição a qual pertençam. Porque, afinal de contas, a instituição ela é representada ali pelos homens, as homens e mulheres que estão ali naquele momento. Daí vem um outro ditado que meu pai também fala. Não é o cargo que valoriza o ser humano que valoriza o cargo. E é o que a gente tenta fazer diariamente, atualmente na 13ª DP em Sobradinho. Eu moro e trabalho lá. Praticamente, assim como os demais colegas da delegacia, a gente trabalha 24 horas, porque você vai comprar um pão, você já está olhando. Sim. Você vai daqui ali, já está patrulhando. Patrulhando Claro. no sentido amplo, não é no sentido Claro. de exercer a função da polícia militar, não, mas você já está vigilante. Aí me vem a pergunta, é vocacional? É vocacional, Carlos, e pelo seguinte, vamos dizer, certa feita, né, eu lendo ali o Drauzio Varela, aí eu li o livro dele, não me lembro agora se foi o Carcereiros ou foi o Carandiru, ele fala que ele tinha uma vocação, assim, uma curiosidade pelo submundo ali da noite, né, o local ali, a região mais boêmia de São Paulo, assim como ele gostava de trabalhar no presídio ali de uma forma voluntária. Vamos dizer o seguinte, não adianta, se eu voltasse no tempo, eu ia fazer o concurso para PCDF de novo. Isso muito por conta de já ter, até vem a pergunta, né? O senhor tem um pai que foi delegado, né? Aposentado. Isso te levou a querer ser delegado? O que te fez querer ser delegado? Isso é inegável. Isso é inegável. Quando eu passei no concurso da PCDF, eu estava bem preparado para qualquer concurso. Né? Eu estava estudando aí há mais de 4 anos, todos os dias, lendo, estudando muito mesmo. E me desculpe, até não é falta de modéstia, não, porque eu estava mesmo estudando há muito tempo. E o que as pessoas fazem após se formarem? Porque o que é que acontece? A pessoa faz uma faculdade de 5 anos ali. A maioria das pessoas, realmente, eu lecionei quase 10 anos também. Muita gente meio que brincando. Aí quando se forma, estuda 1 ano e fica bravo porque não está passando em concurso. Já desiste, né? Eu vinha já de mais de 4 anos estudando. Mas é fato que o meu apego com meu pai, não tem como, eu não faço outra coisa. Se eu fizesse concurso para qualquer outra carreira, magistratura, Ministério Público, procuradoria, não. Se não eu era o que você queria. Não. Se eu entrar ali, eu já sei, não, isso aqui não é o meu destino. Há quem diga, pode dizer, pô, mas isso aí que esse apego você tem com seu pai, isso não é normal. Não tem problema, não. Cada um sabe de si. Eu acho que sim. O meu pai, sendo o bom homem que ele é, eu tenho muito orgulho de seguir a carreira dele, ter esse apego com ele. Então sabia que era isso, ou o exército, onde meu pai foi condecorado, ou a polícia. Como eu fui aluno dele na faculdade, essa questão do exército já tinha sido uma página passada já da vida dele. Eu vivi a parte dele de delegado e a parte de professor, eu fiz exatamente. Eu vim ser delegado e lecionei em faculdade. E parei com a faculdade exatamente para poder me dedicar mais à minha família. Quando eu fiquei noivo, aí eu já falei, não, daqui a pouco vai vir meus filhos, eu vou passar as minhas noites mais perto aqui, com o telefone do lado, dando as minhas corridas ali para assuntos policiais. Perfeitamente. Qual é a rotina de um delegado de polícia civil, doutor? Como é que o senhor se prepara para o dia? Como é que funciona? Olha, algumas pessoas, é muito bacana e é fundamental ter aquele romantismo, aquilo que você vê em filme. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente via muito em filme quando era novo, não é da sua época, não é da minha, ainda é. Bruce Lee, Sim, Chuck Norris. Sim. E a gente achava que era possível um único homem. Tem uns mais modernos, né? Busca Implacável, Liam Neeson. Ele entra lá e dobra o cara. E a gente vê que... E ainda tem, né? Ainda tem os filmes. Tem, mas a gente vê que aquilo é muito difícil. Claro. Se fosse assim no UFC, Sim. no MMA, o sujeito ia fazer aquilo tudo e ia tombar o oponente rápido. Então, da mesma forma que aquilo é um mundo da fantasia, o sujeito atirando no veículo em movimento com 2 pistolas, e acerta o pneu do carro. Isso é muito legal e deve ser vivido, mas aquilo é fantasia, como filme de guerra. Na guerra não tem trilha sonora. Né? Todo mundo viu o Resgate do Soldado Ryan, chega lá, o dia deles desembarcando, aquela
preto e branco, meio azul, meio esverdeado ali, trilha sonora. Na vida real não tem isso. Mas você precisa viver isso para aquilo. É importante sonhar, é importante. Como você ouve uma música no carro, você tem aquelas sensações, você pensa coisas boas. Então a vida, por que eu estou falando isso? Porque a vida de um delegado, de um policial de um modo geral, ela é até certo ponto parecida ou idêntica à de qualquer outro trabalhador. E noutra vertente ela é bem diferente. Por que ela é parecida e idêntica? Porque a gente acorda normalmente, toma um café, aquilo tudo tal, e se dirige para o trabalho. Num dia ordinário, num dia, já confere, já fica de olho logo no celular, celular não pode desligar nunca. Então, ordinariamente é assim. Full time, doutor. Então, sempre, sempre. E eu só tenho um celular. O funcional, eu passei para uma colega da sessão que estava sem o aparelho, não por falta do aparelho. Vou até tocar nesse assunto, a nossa delegacia geral não deixa faltar nada. Mas porque eu vi, falou, olha, fulana, você é da SAM, que é a seção de atendimento à mulher. Eu acho importante que a SAM tenha 2 aparelhos. Entreguei um para ela e eu fico com o meu. Então acorda, vai trabalhar, tem o horário ordinário que a gente cumpre, chega, pega as ocorrências do dia, analisa, nós já estamos com quase 6.000 ocorrências em Sobradinho esse ano, analisa as ocorrências, despacha para as sessões, confere as portarias, que são, são os documentos que instauram o inquérito, e começa a analisar os problemas despachados. Já dá uma olhada logo no plantão, vê se tem alguma situação de urgência, recebe pessoas, a hora que assusta, o horário do almoço, sai, almoça, volta, começa tudo de novo. Mas o que nós temos aí? A minha mulher mesmo olha e fala, pô, você está no celular? Eu falei, Elaine, isso aqui é trabalho. Como assim trabalho? Eu estou passando a diretriz para uma equipe que vai para um canto cumprir uma busca amanhã. Estou passando outra diretriz para outra equipe. Estou falando com um colega de plantão para dar um pulo em tal quadra que está tendo um sujeito que está sendo procurado, a suspeita de que ele esteja naquela quadra. E não raramente, quando a coisa aperta, que está todo mundo esparramado, a gente vai também, eu vou. Eu entro na viatura e vou também ao local. Houve não faz muito tempo, e o mérito até não foi meu. A delegada adjunta recebeu a informação, falou, doutor, o fulano que cometeu um roubo, o roubo estava até circulando já no WhatsApp, que cometeu um roubo se fingindo de brigadista, está lá num parquinho, lá em Sobradinho 2, e o roubo foi em Sobradinho 1 na noite anterior de sábado. Aí eu olhei aquilo, vi a foto. Essa foto foi tirada agora? Foi, um informante me passou. Cheguei lá, tava lá o sujeito do mesmo jeitinho. Aí eu teve olhei. meu trabalho de trocar roupa. Pô, mas aí eu olhei e falei, vou pedir um apoio aqui, porque se precisar de imobilizar e tudo, a segurança até para ele, que tenha mais de um agente, pedir. Só que aí quando eu penso que não, ele olhou, já vi ele querendo colocar o pezinho no chinelo, aí eu desci, não tem jeito, abordei. Nesse instante o apoio já chegou, fizemos a prisão, o pessoal, o próprio delegado-chefe, não, mas na hora dessa necessidade não tem isso. Vai o delegado-chefe, vai o adjunto, adjunta no caso, vai o escrivão, vai também, que o escrivão que gosta não é atribuição dele, mas vai também. Então vai a delegacia toda. Além do senhor, são quantos outros delegados adjuntos? Na delegacia, eu estou como delegado-chefe, aí tem a delegada adjunta, aí nós temos mais 3 delegados no expediente, sendo uma delegada já designada só para violência doméstica. Foi uma medida que nós tomamos em cautela aos crimes contra a mulher, tem uma delegada só para isso, e outros 2 delegados de expediente. E ainda temos 5 delegados se revezando no plantão, que é uma CEFLAG. Todos os casos de plantão são levados para a 13ª DP. Mesmo que ocorridos em Sobradinho 2, eles vão para a 13ª DP. Então eles se revezam e 24 horas. A delegacia não fechou durante a pandemia, não funcionou, funciona normalmente. Tá? Teletrabalho na Polícia Civil foi uma exceção. Mesmo com decreto. Mesmo com decreto. Quando ia uma análise assim, quando notou-se assim, um risco de morte mesmo para o policial, né? Então ele ficava no teletrabalho, mesmo porque você imagine, não é do interesse nem do Estado, nem da equipe que haja algum mal para o policial. Né? O Estado, inclusive, ele tem ônus. Se aquele policial
morre alguma coisa, ele vai ter uma despesa, vai ter que contratar outro. Estou falando isso numa análise fria, Deus que nos livre. Não é que eu não penso assim. Eu penso assim, que ali está um irmão de trabalho, um colega, um amigo. E a gente tem que ter em mente sempre o seguinte, não querer para o outro aquilo que não queremos para nós mesmos. Então, quando a gente percebe que alguém, doutor, tem que ficar de teletrabalho por isso e isso, então a pessoa realmente ficou. Tudo certinho, cumprindo ali o decreto. Mas isso foi uma exceção. Várias Muito vezes... por conta também do decreto em si, que Isso, tem que ser respeitado. exato. Né? Várias vezes o preso, tem Covid, não tem problema, meu filho. Vai caber você e ele. Na cela, se não tiver mais ninguém. Mas já imaginou? Como é que você vai deixar de prender o sujeito por causa de Covid? Tá, então quem tem Covid pode praticar crime? Já basta o Covid que ele tem, ainda vai praticar crime e passar Covid para os outros? Sem usar o nome do Senhor em vão, graças a Deus parece que a situação está melhorando desse vírus maldito. Mas foram dias difíceis. Assim como outras carreiras, lógico. Desde o pessoal da saúde até o atendente do supermercado. Você chegava lá, ele passava sua compra no caixa e não podia falar nada não, que não tinha teletrabalho para ele, senão ele perdia o emprego. Então existem vários heróis nesse período aí. Doutor, vi que você tocou num assunto até muito interessante que também foi abordado aqui com a doutora Jane, com o doutor Laércio, que é o feminicídio. Vi que você parece que tem um departamento especializado dentro da sua delegacia, é isso mesmo? Como é que vocês estão trabalhando? Porque o feminicídio vem crescendo muito, né? Não somente no Brasil como no mundo, mas na região de Sobradinho, onde o senhor atua. Como que vocês vêm lidando com essa situação? Carlos, o que acontece é o seguinte. Dentro da discricionariedade que é dada ao delegado-chefe de unidade, eu fiz o seguinte. Nós já tínhamos em todas as delegacias, já tem a seção de atendimento à mulher. Já há muito tempo. Mas eu coloquei uma delegada, a doutora Laura, exclusivamente para trabalhar com a SAM. Por quê? Primeiro que é uma delegada. Eu acho salutar, acho importante. Isso não é preconceito nem nada, mas a mulher é vítima, ela vai preferir que seja ouvida por uma mulher. É humanizar também o atendimento, de certa forma. Isso, exato. Segundo, pela competência da doutora Laura. E terceiro, exatamente para maximizar ali os trabalhos. Então a doutora Laura, ela não vai ficar, essa delegada, ela não vai ficar preocupada com inquérito de estelionato e furto, ela vai focar naquele crime de violência doméstica. Nós temos, no mínimo, e isso eu falo muito provavelmente, para não dizer com certeza, no mínimo uma ocorrência de Maria da Penha por dia em Sobradinho, 13º DP. Agora, calma, não quer dizer que seja uma tentativa de feminicídio, uma lesão corporal, injúria, perturbação da tranquilidade, ameaça. São puníveis. Isso. Para nós, todas as infrações que atingem a mulher são graves. Por quê? Porque às vezes uma injúria já parte para o feminicídio. Claro. Não tem uma cadeia, não. Começa com um xingamento, depois uma ameaça, vai lesão corporal leve. Não. Então, eu olho a ocorrência e analiso, tá lá, ameaçou a mulher. De jeito nenhum. Vamos ficar atentos a isso aqui. Num trabalho em perfeita sintonia com o Ministério Público, temos lá o doutor Amon, a doutora Daniele, a doutora Janaína, o doutor Pedro Tomé, vários os promotores de Sobradinho, uma sintonia fantástica, e eles ficam atentos demais. Tanto é que graças a Deus, a gente não vê muito, mas se fica uma vírgula, algum pedacinho fora, eles já fazem contato. Falam, doutor, precisa de fazer isso aqui, porque tem um risco aqui também. A gente, doutor, muito obrigado, vou olhar agora. Então a gente já toma medida. Às vezes chega no Ministério Público o chamamento lá de uma mulher que está em situação delicada, a gente já manda a viatura. Então essa sintonia com o Ministério Público, com outros órgãos do GDF, isso é importantíssimo, com o HRS, toda mulher que chega lá com a suspeita de ter sido agredida, a equipe do Hospital de Sobradinho faz contato. Até a doutora Kellen, perdoe se eu troquei o nome, está até no celular, ou ainda hoje fez contato, a gente mandou a equipe. Então isso é salutar. A violência doméstica, e quando a gente fala violência doméstica, ela vai não só o feminicídio, mas todo e qualquer tipo de agressão à mulher, ela deve ser combatida de forma veemente. E não só isso, eu sempre falo, mas o atendimento inicial ele é muito importante. Importantíssimo. Né? Olha, Carlos, se
eu posso afirmar com toda certeza, no DF, se uma mulher dizer assim, poxa, eu fui à delegacia e o agente falou assim, mas isso é uma besteirinha, olha, eu acho muito pouco provável isso acontecer. Todo mundo sabe que não é brincadeira. Ainda mais a seriedade. Como Não, tá ainda sendo, mais né? agora, todo mundo sabe. Então, se a mulher chega na delegacia e fala, eu queria, às vezes chega o seguinte, eu queria que só que desse um susto nele. Não, fala, senhora, senta aí, vamos fazer ocorrência. Já houve ocasiões que eu percebi que a mulher estava fazendo isso, falei, não é assim não, vamos lá fulano, vai lá na casa dela. Não quero, vai lá e conversa com ele, vê o que está havendo. Porque tem aquela questão também da dependência, a mulher pode entrar num ciclo de dependência financeira, afetiva, não é? Psicológica. Então a gente tem que dar esse apoio. Por exemplo, existem casos em que o feminicídio ocorre e a polícia nem ficou sabendo. Puxa, se essa mulher tivesse falado com alguém e se alguém tivesse contado para a polícia. Existem casos em que havia medida protetiva e a vítima, por uma fraqueza, reatou o relacionamento com o seu algoz, com aquele que seria o seu carrasco, aquele que lhe mataria, que a mataria posteriormente. Ou seja, foi a mulher que simplesmente aceitou a situação, não foi à delegacia, não procurou. Isso. Então a gente gostaria até, aproveitando esse gancho, prestar um serviço. O senhor deixa um recado para essa mulher que está sofrendo esse tipo de abuso, essas ameaças, olhando para a câmera. Claro. Você que está assistindo ao podcast e está sendo vítima de qualquer tipo de abuso psicológico, financeiro, agressões físicas ou verbais, procure a delegacia de polícia mais próxima da sua casa, denuncie, faça a ocorrência, procure apoio dos seus familiares, procure apoio dos órgãos governamentais, existe inclusive a casa-abrigo, mas não insista nesse relacionamento doentio. Nós temos, por exemplo, nós sabemos que cigarro mata, a bebida também pode matar, mas um companheiro ruim, um agressor, também pode matar, e às vezes até de surpresa. Então rompa esse ciclo. Crie coragem para dar o primeiro passo. Procure a delegacia da área onde receberá as orientações e poderá seguir uma vida mais tranquila e segura. Então fica o recado aí, mais que especial do Dr. Hudson, né? Bom, Dr. Hudson, você tocou numa situação assim, estou como delegado, né? Como é que surgem essas substituições, né? O senhor está como delegado em Sobradinho, como surgem essas substituições? Se for preciso, o senhor vai lá para Samambaia, Taguatinga, funciona assim? Carlos, olha só, o cargo de delegado-chefe é um cargo de confiança. E agora você tocou num ponto importante para a gente poder... Para a gente entender como é que são... Né? Exato, e para a gente poder também ser justo com aquelas pessoas. Primeiro que é o seguinte, quando uma pessoa tem algum mérito, por exemplo, um aluno, algum outro ser humano lhe passou ensinamentos. Então, na polícia, é da mesma forma. O policial, vamos falar no caso do delegado, ele vai aprendendo, vai amadurecendo, alguém vê e lhe dá o reconhecimento. Para a progressão da terceira para a segunda classe, da segunda para a primeira, da primeira para a especial, que é a última na qual eu me encontro, você faz cursos, provas. O cargo de delegado-chefe é um cargo de confiança. Então, eu era chefe adjunto do Guará, entreguei o cargo para ir para Sobradinho, tinha acabado de me mudar para lá, para ser delegado plantonista. Adorava desempenhar a função de delegado de plantão. Costumo dizer que não existe mais delegado ou menos delegado. Todo cargo tem a importância diante do que lhe é apresentado. O delegado de plantão é fundamental, lhe é apresentado ali o fato, a polícia militar traz, e é ele quem vai decidir se é flagrante, se não é. Se é flagrante, se é flagrante, se tem fiança, se não tem, o que apreende, vai ser apreendido, o que restitui. Da mesma forma que o delegado de expediente, ele cuida dos inquéritos, ele representa por prisões, ele é o jurista também da delegacia. Mas o fato é que os anos foram passando e eu sou muito grato a quem me ensinou muitas coisas e posteriormente me deu apoio para que eu tivesse ascensão a delegado-chefe. Então, quando eu fui para delegado-chefe, ainda foi na administração passada, o Dr. Eric Seba, Dr. Jefferson
meu grande amigo era o DPC. Diretor-geral? Dr. Eric Serba. Perfeito. E continuei com o nosso delegado-geral, a nomenclatura mudou, o delegado-geral Dr. Robson, extremamente competente. Ele luta muito pela polícia, está fazendo um excelente trabalho, com recursos, 2 viaturas no plantão, aqueles camburões grandes, algo inédito na polícia, sempre aprimorando a nossa polícia, extremamente diplomático, então tem feito o trabalho, mas onde eu quero chegar é o seguinte, o grande professor que eu tive nessa polícia, eu já falei lá atrás, o professor da vida e de polícia, o meu pai, mas na polícia do DF, o grande amigo, o grande professor, e até hoje é um grande mestre, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, pessoa muito querida em Sobradinho, e não vai ter, não adianta querendo fazer uma comparação, que não vai ter outra pessoa igual. Assim como a Celino Popó Freitas, um excelente pugilista, mas teve o Éder Joffre, né? Teve ali o Maguila. Então cada um deve construir a sua história sem tentar comparar com o outro. Então, mas é uma inspiração. Exato, ótimo. Então a grande inspiração que a gente tem até hoje, embora já esteja aposentado, é o Dr. Michel. Hoje do conselheiro do Tribunal de Contas. Fez um excelente trabalho na frente da delegacia. Dr. Michel foi uma referência na 35ª DP. Na época eu era chefe de gabinete do então diretor-geral, nosso amigo Dr. Kleber. E quando eu fui para Sobradinho, eu tive a satisfação de me aproximar ainda plantonista. Você chegou a trabalhar com ele, então? Não, ele já era deputado. Eu tenho certeza que o Dr. Michel, ele realmente foi uma inspiração para vários delegados. Ele chegou com uma forma de atuar diferente, né? Mais incisiva, olha, mais, né? O Dr. Michel é tão interessante que uma vez a gente conversando no saguão da delegacia com um senhor lá mais matuto, ele falou assim, olha, eu gosto de mulher. Mas um dia na 35ª, o Dr. Michel deu um grito comigo lá que eu arrepiei todo. Eu olhei e falei, mas que homão! Aí todo mundo começou a rir, porque ele tinha até essa característica. E ele, quando ele gritava, ele falava alto assim, as moças ficavam olhando, não sabiam explicar, não é aquele jeito. Então, é um grande professor, um grande amigo, e sempre nos prestigiou, nos ajudou. Eu estive com ele, não trabalhando com ele, mas sempre o apoiei quando ele era deputado, um mandato, depois o outro, que ele saiu para ir Tribunal de Contas, né? Para o Tribunal de Contas. Eu não tenho capacidade técnica para avaliar, analisar, falar do trabalho dele como conselheiro, ele né? que domina, né? É algo muito diferente. E é pouco falado também o trabalho do conselheiro, isso, né? Embora, a verdade é essa. Embora grande relevância, né? O importância. Conselheiro é como se fosse um desembargador, né? Só que com a nomenclatura de conselheiro. Então sou muito grato. Quando eu cheguei em Sobradinho, eu até pensei, olha, eu gosto da função de plantão. Aqui a gente conversou agora há pouco. E eu acho que vou ficar por aqui. O Dr. Michel me deu todo o apoio e eu fui aprendendo muito com ele, de forma que eu falo, no Distrito Federal, eu não gosto muito de comparações. Assim, eu acho, todo mundo tem necessidade de reconhecimento, e às vezes a pessoa buscando reconhecimento, ela se compara a outra para dizer que é melhor. Não, não é isso. Mas vamos dizer o seguinte, eu acho que possam existir delegados bons, iguais ao Dr. Michel. Melhor não tem. Com aquele jeito dele de trabalhar ali, técnico e ao mesmo tempo colocando respeito. O Dr. Michel não precisava dar um tapa em ninguém para fazer. Ele se Não. A presença é a questão de presença. Da mesma forma, você, quando nós nos conhecemos, você já tem um carisma próprio. Não adianta o sujeito forçar, ele não vai ter o seu carisma. Então o Dr. Michel ele já tem aquela presença dele, que já impunha, é verdade, que já impunha respeito. Recentemente fizeram, não foi por malícia, um comparativo em Sobradinho na rede social, qual delegado você... Não. Teve essa enquete? Teve, o Dr. Michel, não, o outro colega, não foi nem ele que fez, não dá. Tanto é que o Dr. Michel não bateu quase 100%, porque acabou a enquete antes. Então, sou muito grato, eu me tornei delegado. É que eu te falo, a gente tem que ser justo na vida. Então, sou muito grato ao Dr. Michel. Se eu conseguir, antes de finalizar minha carreira, ser um delegado do DF próximo ao trabalho que ele realizou, já estou satisfeito. Né? Próximo ao meu pai, eu não tenho essa pretensão. Tem que separar o Dr. Michel do DF. Próximo ao meu pai, eu acho que eu não vou conseguir, não. Bom, mas se eu chegar próximo do Dr. Michel, próximo,
Eu já fico satisfeito que igual não vai ter mais. Assim como eu falei, Éder Joffre, cada um tem o seu brilho. Mas o brilho do Dr. Michel como delegado, como deputado também eu sempre gostei muito. Só que a carreira de conselheiro, realmente, eu no lugar dele, quando alguém fala, pô, doutor Michel... Uma escolha quase que irrecusável. Eu falei, olha, é o que a gente chama no direito de inexigibilidade de conduta diversa. E é um grande orgulho que a gente tem. Um policial civil aposentado, um delegado, tá lá no Tribunal de Contas, com o Tribunal de Contas hoje. E continua sendo uma inspiração, né? Exato, continua. Eu converso muito com ele, ele sempre me ajuda muito, me orienta muito também. Bom, doutor Hudson, eu tenho uma curiosidade, né? Sou delegado de Sobradinho, ali tem Sobradinho 2, Paranoá. Como é que existe esse trabalho associado, vamos dizer assim, com outros delegados, trabalho conjunto, né? Como é que funciona isso? Olha só, é como eu acabei, nós falamos aqui agora há pouco, eu não sou adepto a nenhum tipo de competição, sabe? Ao contrário, a nossa polícia é única, eu torço muito pela nossa polícia, gosto de ver o brilho. O meu pai me ensinou a torcer e a vibrar com o brilho dos colegas. Então, por exemplo, o doutor Laércio está lá do lado. Quando ele me liga com aquele jeito bem peculiar dele, o doutor Laércio, o doutor Laércio também é meio grande bravo, abraço hein? Pro Dr. Grande Laércio. abraço, isso, também é meio bravo. Ele liga, doutor Hudson Maldonado, meu amigo, aquela risada, tá? Estou com um problema aí, queria que o senhor me ajudasse, vou mandar uns policiais aí subir para ir em tal lugar. Na hora. Prende gente toda hora também. Então, manda a gente subir lá, a gente tá... Hoje eu vi que ele fez um recâmbio aí. Né? Dá todo o apoio, isso. A gente dá todo o apoio. E vice-versa. Quando eu preciso de um apoio em Sobradinho 2, eu aviso, estou entrando em Sobradinho 2, tem como dar um apoio, ele dá o apoio também. Porque o Distrito Federal, ele é pequeno, né? Tanto é chamado de Estado-membro anômalo, ele é pequeno perto de outras entidades da federação, e as divisas ali é tudo muito próximo. Então é crucial que as delegacias façam esse intercâmbio, que tenham esse trato de uma delegacia para você. Veja o seguinte, pô, não adianta, a gente vai lá, prendi todo mundo, todo bandido Sobradinho agora está preso. É impossível, são 120 mil habitantes, mas vamos colocar, né? Mesmo porque tem aquele bandido que fala assim, hoje eu vou começar, só que ele não avisa pra gente. Aí vem um bandido do Paranoá, sobe um de Sobradinho 2. E aí, quando eu falo com alguém, o cara veio do Paraná, nós vamos empreender, ele fala assim, mas veio um seu que resolveu debutar aqui. Mas ele não tem passagem, mas ele resolveu debutar, cometer o primeiro crime aqui no Paranoá. Então o crime não respeita fronteiras, não respeita divisas. Então para isso há que se ter essa interligação. Que é um norte passado pelo nosso delegado-geral, Dr. Robson. Dr. Robson não admite estrelismo, não admite uma atitude de forma egoísta. É um agente público. Exato. Ele não admite uma atitude egoísta. Ele tem uma visão da polícia como um todo. O protagonismo tem que vir natural, o destaque. Não tem por que existir esse tipo de competição. Isso. Né? Carlos, mesmo porque é o seguinte, vamos lá, o protagonista mesmo é o preso. Claro. Né? É o preso. Um dia ótimo. desse na academia, chegou um instrutor lá, um professor muito gozador, falou assim, doutor, o senhor protagonismo tá famoso, preso foi ótimo. Ele falou assim, doutor, como é que eu faço para ficar famoso igual o senhor? É só ser preso. A gente tá cumprimenta, dá um soquinho lá, sem ressentimento, são as regras do jogo. Ótimo. Aí ele riu e falou, então você faz concurso. Perfeito. Mas a forma mais rápida é o sujeito aprontar. Não indico. E o doutor Cavalheiro dizia o seguinte, ninguém pode aparecer mais do que a notícia. Não é isso? Você veja o seguinte, quando a gente vai falar para a imprensa, vai noticiar um fato, cada um olha por si. Eu, particularmente, o meu traje, para mim, o traje do delegado é o terno, a gravata, o paletó. Então, eu confiro o nó da gravata, né? Vejo se o meu vasto topete está arrumado. Por quê? Eu estou transmitindo... Dá uma olhada no coldre. Estou transmitindo a notícia representando ali a instituição. Se o sujeito fora do trabalho, ele quer andar só de regata e aquelas chinelas, as legítimas, que não descolam nem soltam as tiras, o problema é dele. Mas representando a instituição, ninguém é obrigado a ser bonito. Mas tem por obrigação tentar ser menos feio. Claro. Né? Está pelo menos elegante, apresentável. Então a gente fala, não é no sentido de querer holofote, é no sentido de tentar transmitir. O cidadão merece isso, Carlos. Você imagina, você chega em Sobradinho, nossa região serrana, a pessoa quer e merece, chega na delegacia, tá lá o policial, o delegado, todo mundo bem trajado, educado. Agora,
se você chega, tá o delegado ali, meio que não está totalmente alinhado, a população percebe. Isso é um desrespeito com a população. Mas eu acredito que isso é para qualquer tipo de situação, né, doutor? A pessoa está bem apresentada, exato, né? É óbvio que você está à frente de uma Exato, instituição como a Polícia Civil, você tem que estar realmente Isso no não traje, é, aparentado. isso não é aquela vaidade pecaminosa, não é isso. Isso é um respeito, como diz meu pai, uma deferência para com o cidadão, para com o contribuinte. Né? Eu fico feliz. Um dia desse teve um preso que a sessão pegou, o preso da falou. Falou, pô, cadê o doutor Maldonado? Não veio, não? Eu queria, cadê ele? Ele perguntou, eu estava de férias. Sou menos importante. E ele falou, não, quero ser interrogado pelo doutor Maldonado. Pô, fiquei feliz, pô, falei, até o preso. Claro. Mas é o que o que eu digo, e o doutor Robson, o nosso delegado-geral, ele também impõe isso. Sem estrelismo, a pessoa pensar no coletivo, uns nos outros, a polícia protegendo a todos e uns cuidando dos outros. Somos irmãos de polícia, irmãos de delegacia e cuidamos ali dos nossos semelhantes ali, que muitas das vezes estão à mercê da criminalidade, então a gente tem que combater. Vai pagar pelo que ele fez ali. Exato. E é o que eu digo, olha só. O sujeito pode ter cometido 99 crime, pode ter cometido o crime 99 vezes. Pois eu vou torcer para que ele não cometa a 100ª vez. Porque é o que eu sempre digo, a gente tem que ser profissional, mas torcer pela recuperação. Aí você me pergunta, você já viu alguém se recuperar? Já. Primeiro que existe aquele criminoso episódico, aquele que cometeu um crime ali. Tem gente que você pega e cometeu um furto há 20 anos. Um furto. Teve um sujeito que ele era churrasqueiro de um bar famoso em Sobradinho, um bar bem legal. E ele foi preso por um furto que ele cometeu há mais de 10 anos, mas estava com a sentença condenatória. E ele foi preso. Ele tinha saído do DF, sumiu e voltou. E ele estava lá para cumprir, ser levado para cumprir a pena. Chegou o filhinho dele com a esposa, queriam falar com ele. Quando eu percebi que o filhinho já ia falar, ele estava no banco, eu falei, não, tira a algema dele. Não deixa o filhinho dele vê-lo com essa algema, não. Então tira a algema, falei, seu papai é amigo aqui do delegado, conversa com o papai. Hoje ele vai ficar aqui para ajudar o delegado aqui a resolver umas coisas na delegacia. Aí quando o filhinho desse, ele me agradeceu, doutor, obrigado, não queria que meu filhinho... Devia ter uns 4 anos, garoto, me visse aqui com essa algema. Então pronto. Era um cidadão... dá dignidade, um mínimo de dignidade também. Ele cometeu um erro lá atrás. Ele estava algemado, obviamente pode ter risco de fuga mesmo. Isso é humanidade. Então eu falei, não, tira a algema, deixa o filhinho dele vê-lo aí. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu sempre digo, a vida do policial, o policial não está numa guerra com as Forças Armadas quando há um confronto. O policial, ele lida no dia a dia com as pessoas. Pode ser o vizinho dele que comete um crime, um amigo de infância. Alguém que delinquiu hoje não vai delinquir amanhã. Mesmo, como eu digo, o criminoso contumaz, você torce para que ele não cometa o próximo crime. Regiões, olha, Sobradinho eu falo, a região tal, não. Moram pessoas de bem ali, vamos lutar para que ali os delinquentes não tomem conta. Se você olhar no Distrito Federal inteiro, aqui não tem, fuzil não tem. Chegar no lugar não tem fuzil, tem fuzil, tem facção, não tem isso. Polícia circula em todos os lugares. Bom você falar sobre isso, né? Assim, em outros estados, a questões do Comando Vermelho, né? Tem outras facções. Tá chegando facções aqui no Distrito Federal também? Tenta, mas não consegue. Entendeu? Dizer que eles não tentam. Eles ficam procurando. É como... a gente está na época de chuva. A gente sabe como é que é. A aguinha fica tentando entrar. Fica procurando uma telha quebrada. Mas não conseguiram entrar ainda no Distrito Federal? Não conseguiram. Não existe nenhum tipo de informação, possibilidade desse... Toda hora, a todo momento, eles ficam tentando. Não vou dizer todo momento, não. De tempo em tempo, as organizações criminosas, que eu não gosto de falar nenhum nome, eu não quero nem dar... eu acabei falando aqui... Não, que isso, cara. Mas é salutar. Sim. Mas todo mundo sabe quais são. Claro. Né? Eles tentam entrar, mas não conseguem. E outra, como que é o trabalho da Polícia Civil? Bom, vamos lá. Você não vê muita viatura da Polícia Civil na rua. Não vejo. Engraçado, né? Não é engraçado. É porque a Polícia Civil,
ela trabalha de uma forma velada, ela é investigativa. Você tem um camburão na delegacia, que realmente é o do plantão das emergências que surgem. Caracterizado, tudo certinho. O resto são viaturas descaracterizadas, são policiais que se assentam em praça de bermuda, se fingem de todas as profissões, de coletor, de mendigo, de ciclista, de tudo quanto há para poder se infiltrar e fazer o trabalho investigativo. E quando o criminoso pensa que está ali já conseguindo o sucesso, que ele vai conseguir crescer, aí ele vai ver. Aí ele vê o pessoal de roupa preta, helicóptero, campo, aí ele vai ver muita viatura. E é quando a Polícia Civil chega. Então eu costumo dizer, eu não falo em nome da Polícia Civil, mas eu posso dizer o seguinte: nós estamos em todos os lugares. Nós somos a Polícia Civil. Então o cidadão pode ter certeza disso. Né? Bom, pessoal, lembrando que além do vídeo da nosso bate-papo com o Dr. Hudson, vai estar na íntegra no Instagram amanhã, também no YouTube. E os melhores cortes desse bate-papo incrível que a gente está tendo aqui vai estar no nosso TikTok, Resenha do CJ. Tá ali com quase 40 mil pessoas inscritas ali. Então tem vídeo ali com acesso, com mais de 2 milhões de acesso ali. Então vai estar no nosso Instagram, no YouTube e também agora também no TikTok. Lembrando que semana que vem, dia 2 não vai ter, né? Porém, no dia 15 vai ser com o deputado Eduardo Pedrosa. E quinta-feira... Perdão, que dia? Perdão, é verdade, dia 8, peço perdão. Dia 8 vai ser com o deputado Eduardo Pedrosa. E dia 15, que é a proclamação da República, a gente não vai fazer o nosso programa. Porém, no dia 18, a gente vai fazer uma live especial apresentando novidades. Algumas novidades que vamos fazer no nosso programa, tornando ele um pouco melhor, mais visível, com entrevistados que possam passar informações, assim como o Dr. Hudson. Dr. Hudson, qual a sua relação com os direitos humanos? Qual a sua opinião sobre os direitos humanos? Eu gostaria de saber. Ótima. Quando nós falamos em direitos humanos, nós falamos do ser humano. E o ser humano, se nós analisarmos, nós não podemos de maneira nenhuma fazer nenhuma distinção com relação à cor, etnia, procedência nacional, nada disso. Tanto é que eu vejo a questão da inclusão de uma forma muito mais ampla. Né? Muito mais ampla. Há pessoas que equivocadamente pensam que incluir significa quase que excluir o outro. E eu acho que não. Eu acho que a sociedade deve buscar um denominador comum. Se nós voltarmos lá na questão bíblica, o que é a Torre de Babel? O que foi feito? Foi-se fazer a Torre de Babel, destruiu-se a torre e foram criados vários idiomas. Então você imagine se todos falassem a mesma língua, como seria a humanidade. Então, por exemplo, no Brasil, que é o país que a gente vive, é o nosso país, a nossa nação, a gente deve buscar cada vez mais um denominador comum, em que a gente respeite as diferenças e, ao mesmo tempo, a gente tente ser o mais igual possível uns com os outros. E, com relação a direitos humanos, a matéria é totalmente ligada à polícia. E eu vejo, graças a Deus, a educação, a doutrina que eu recebi, a educação que eu recebi em casa e a doutrina que eu recebi na polícia, nós temos no DF uma polícia e uma 13ª DP, vou focar mais na 13ª DP, que tem total observância aos direitos humanos. Exemplo que eu falei agora há pouco, do pai que estava lá e eu não deixei o filhinho vê-lo algemado, a questão do criminoso episódico, e a questão do criminoso que às vezes chega, o preso, vamos falar o preso, o criminoso após a sentença. O preso que às vezes ele está num surto, a gente aciona ali o SAMU, não preocupado com o barulho que ele faz, mas para evitar às vezes que ele se debata, ele se machuque, ele sofra naquela agonia que ele pode estar em razão de droga, em razão de algum surto esquizofrênico, psicótico. Então acho fundamental direitos humanos não só na polícia, mas na saúde, na educação, no dia a dia. Não é? Tudo que a gente faz, ao você entrar e dar bom dia para alguém num comércio, aqui isso já é uma questão que se assemelha, já é uma prática de direitos humanos. Você está sendo educado com alguém,
Então, civilidade e direitos humanos andam lado a lado. Bom, foi falado sobre direitos humanos, aí vem uma que acho que nem todo delegado gosta, que é a questão da audiência de custódia. Qual a sua opinião sobre a audiência de custódia? Não, olha, o Carlos, sabe de uma coisa? A audiência de custódia, ela acaba por dar até mais credibilidade para a boa polícia, porque é uma oportunidade do magistrado, o juiz de direito, no caso, o Ministério Público lá, o promotor de justiça, o defensor, eles observarem. Porque o conduzido, o preso, o autuado, ele vai narrar para o juiz se ele foi ou não vítima de alguma agressão. Ele dizendo que foi agredido, vai ter o IML, vai ter a coleta de provas. Então a oportunidade, é lógico que a gente fala assim, isso inverte, o policial pode acabar virando, hoje ele prende amanhã, ele já na audiência de custódia ele já acaba sendo ele um investigado, mas não. Porque a pessoa trabalhando de uma forma correta, o juiz está ali. O juiz, imagina, o juiz não é o inimigo da polícia, o ministério, o promotor de justiça, o defensor não são inimigos. Eles são em prol da justiça, assim como a polícia deve ser. O senso de justiça ele já deve começar dentro da delegacia de polícia. Então, se houver 100 audiências de custódia, o que se espera é que o juiz, o promotor e o defensor notem que nestas 100, o preso não teve os seus direitos violados no dia anterior. Claro. Então eu não sou inimigo, eu sou contra. Primeiro que é o seguinte, eu tenho um posicionamento muito profissional com relação a isso. A gente está falando aqui é aspecto democrático. Mas institucionalmente eu sou assim, eu acho que o delegado não deve nem entrar nessa seara da sequência do trabalho dele. Mas aqui é diferente, aqui nós estamos conversando. Mas é a questão da sua opinião mesmo. Isso, é a opinião pessoal. Mas eu acho isso, eu penso isso. A audiência de custódia é algo totalmente ligado aos direitos humanos e o que se espera é isso mesmo. É que o mal policial seja punido e que aquele conduzido que eventualmente mentir seja depois processado pelo crime de denunciação caluniosa. Afinal de contas, ele estará dando causa a uma investigação contra um delegado, um policial militar, um agente de polícia, por um crime que eles não praticaram. Que não ocorreu, né? Isso. Então, completando essa sequência de perguntas aí, que elas estão correlacionadas, o saidão. Qual a sua opinião sobre o saidão? O saidão é um direito do preso. É importante que a gente diga o seguinte, toda decisão ali do juiz, o parecer do Ministério Público, tudo é pautado na lei. Né? Eu particularmente, aí é uma peculiaridade minha, eu não gosto de ver esse tanto de um preso na rua, não. Eu não gosto, não. Isso aí eu não gosto mesmo. É porque isso são números, não, né, doutor? Não gosto, olha, eu não gosto, não. É sério. Isso. Ocorre os números não aumentam. Isso aí são números, é noticiado. Deixa eu te falar, eu não gosto. Não que eu seja a favor ou contra, mas custódia, eu vou te explicar. A audiência de custódia ela acontece depois, tudo ok. Né? Então é algo, realmente tem que ver se o preso teve os seus direitos e garantias fundamentais respeitados. Ok, importante. Mas o saidão eu não gosto, não. Aí vai fazer, não vou fazer nada. Eu sou delegado de polícia, eu não gosto como delegado, eu não gosto como delegado, eu não gosto como cidadão. Aliás, é o seguinte, vamos falar uma coisa aqui, uma verdade aqui. Eu respeito os direitos humanos, respeito o preso. Agora, se você, eu já me dando a resposta a uma pergunta que você não vê, vamos lá. Se você me perguntar, o senhor gosta do preso? Não gosto não. Não gosto. Não gosto do preso. Tá? Não gosto. Você chega no estuprador, você gosta? Eu odeio. Não gosto. Só que eu saí da porta da delegacia, eu tiro essa raiva de mim, do meu coração, porque senão eu fico ruim. Claro. Essa amargura. Desassocia, né? Não, vira a chave. Não, chego em casa, dou um beijinho na minha mulher, nas minhas filhas, vou lá, faço um carinho na sogra, minha sogra querida, lá, dona Aldenora. Olha que maravilha. Minha sogra. Meu sogro também, eu não falo, como é que eu esqueci, Meu sogro, doutor Damásio também, não sei quantos anos já de Sobradinho, um dos advogados mais antigos do DF, deve ser o mais antigo na atualidade aí, meu sogro também, pessoa finíssima, então não guardo esse rancor, a gente tem que ser profissional, mas gostar do preso eu não gosto não. E você faz uma coisa? Nada, não quer falar? Tudo bem, a boa polícia, como é a do DF, ela trabalha da prova para a autoria.
Ela não encontra o sujeito e fala assim, ele tem cara de ser o autor e eu vou provar que ele... Mas isso aí não, meu filho, isso aí... Você agora vai competir com suspeito agora, é pirraça. Quantos anos você tem? Você está na 5ª série? Não, você trabalha da prova para a autoria. De forma até que se aquele primeiro suspeito, no curso você vê que não é ele, você informa ao juiz. Mas vamos lá, tá a autoria certinha, estuprador, latrocida, não gosto não. E o que você sente deles? Olha... Não tem nem como ter um sentimento. Eu não gosto não, sabe? Eu olho eles assim, respeito, volto a falar por uma série de motivos. Primeiro que eu acho que quem pratica o mal volta pra ele. Isso é fácil. Não sei, você já deve ter ouvido, todo mundo ouve, aquele ditado assim, novamente, desculpa se estou usando o nome do senhor em vão, mas vamos lá. O sujeito fala assim, eu tô de dieta. Aí o camarada olha pro pratão do outro, aquele prato gigante, e fala, Deus tá vendo. Sim. Né? A pessoa fala em brincadeira, mas é uma verdade. Tudo que você faz, se um policial agride um preso na delegacia, mas ninguém vai ver, não interessa. Primeiro que vai provar sim, tá? No DF ainda tem isso, toda a sequência, não é só a polícia civil do DF, que eu considero a melhor, não. Judiciário, Ministério Público, Defensoria, todos os órgãos envolvidos nos direitos humanos aqui são feras. Mas ainda que não visse esse mal que você faz, Deus vê. Você sente, isso volta para você. Eu não uso nem uma camisa que tem uma estampa de uma caveira, porque eu acho que, caveira é morte. Isso vai dar diferente de alguns grupamentos de elite que tem a faca na caveira. Isso é diferente, isso aí tem toda a simbologia. Mas assim, gratuitamente, nem isso eu faço. Não gosto, Cada um no seu... não gosto de falar o mal, de falar palavrão. Então, se você faz um mal pra alguém, olha, aquilo ali se volta pra você. Você não percebe, mas você faz o mal. Quando chega na sua casa, você passa aquilo pro seu ambiente familiar. Claro. Fica emanado, né? Você passa aquilo pro seu ambiente familiar. O corrupto, quando ele põe a mão naquele dinheiro, porque, olha, as energias, não vamos entrar em questões religiosas, vamos dizer a energia do mal, a energia ruim. Tô vendo ali o lado oculto da força, o Darth Vader, né? Isso. A energia ruim, ela não se apresenta feia, ela se apresenta querendo te seduzir. Vai, agride esse sujeito aí porque ele fez mal pra mocinha, né? O sujeito, o crime de colarinho branco, pega esse dinheiro aí e ninguém tá vendo. Só que no que a pessoa cede aquilo ali, olha, ela leva aquilo pra dentro do lar, ela leva aquilo pra dentro da casa. Então não é assim. Agora, perguntar, você gosta do preso? Não gosto não. Como eu tô dizendo, eu posso, não vou dizer solidário, mas eu posso ser mais, torcer mais ali por aquele que eu tô vendo que é, como eu disse, episódio, que ele brigou com o vizinho, sabe? Uma briga de vizinho, tá? Que era o sujeito... Acontecimento banal. E banal, coisa episódica, é o chamado infrator episódico. Mas assim, é o estuprador, o sujeito que mata um pai de família pra tomar o celular. Latrocínio. Não, o latrocínio, o próprio homicida. O sujeito que pratica um feminicídio. Teve um feminicida uma vez que falou comigo, falou, doutor, eu calculei, pela lei eu vou sair em tantos anos, eu acho que ainda tá bom. Falei, você calculou antes de matar? Fui lá, informei direitinho que eu tinha tomado ciência daquilo. Então eu não gosto dele não. Não vou usar nenhum termo pesado para dizer o que eu penso, mas eu não gosto do bandido, eu não gosto do bandido não. E vou dizer outra coisa também, na minha função, eu acho assim que você perguntou da vocação ou da genética. Eu acho que eu já devo meio que ter nascido preparado e meu pai deve ter me ensinado também, a própria polícia. Eu sou preparado, inclusive, para reagir com algum bandido. Vai prender, reagiu? Como que ele reagiu? Se for necessário, a gente vai responder com tiro, da forma que for preciso. Tudo dentro das balizas da lei. Mas eu não titubei. Tem gente que fala, você teria coragem de matar alguém? Quem que é esse alguém? Em quais circunstâncias? Tá tentando estuprar sua filha? E a única forma de pará-lo vai ser com um disparo? Ele vai tomar o disparo. Se precisa, na genitália. Não é? Porque o policial, Carlos, que disser, eu não tenho coragem de matar ninguém, eu jamais ter... Não, ele não é policial, não leva a mal não, ele não é policial não. Bom, gostaria de registrar aqui a presença do policial civil Felipe Farias, né? Ele até faz um comentário, né? Boas lembranças de P13. Ainda bem que está em boas mãos. Muito obrigado, pô. O Felipe
Caveira tá lá na DOE, Divisão Teve aqui com a gente de também. Operações Especiais, gente Isso. muito fina. Um grande abraço, Um grande Felipe. abraço pro Felipe, viu? Grande abraço. Ele tem duas virtudes. Aliás, ele tem uma virtude a mais. Ele e o Cristiano, que também é da DOE. Eles têm duas virtudes que realmente os colocam numa situação privilegiada na DOE. Que eles passaram pela 13ª DP. Então, como diz no jargão, esse sangue no olho, assim, essa vibração, não é na DOE, só na DOE que ele aprendeu. Ele aprendeu na 13ª DP. Entendeu? Então ele já iniciou, Escolado lá, escolado. Lá, né? Um grande abraço, Felipe. Abraço. E aí tem uma pergunta que eu achei bastante interessada, que colocou até em destaque, né? Roberto Pereira, 12720, né? Ele coloca aqui: CJ, pergunta a ele o que ele acha do cidadão que atropela uma pessoa embriagada, mata e sai pela porta da frente da delegacia, arbitrando somente fiança. Arbitrou somente a fiança, né? Foi libertado, tá livre, né? E as vidas perderam valor? Isso é uma indagação. Exato, exatamente. É outra categoria de criminoso aí que eu não. Bom, primeiro vamos começar. Eu não gosto de álcool. Não gosto. Quando alguém fala assim, por que não libera a maconha? Faz menos mal que álcool. Proíbe o álcool também? Claro. Não gosto. Eu ia ficar um pouco triste. Pelos meus cálculos aqui, tem 46 anos e alguns meses que eu não bebo. Ou seja, nunca pus na boca. Tá? O ser humano é dado a compulsões, isso é fato. Claro. Tá? Por exemplo, doce, comida gordurosa, é dada a compulsão. Se você pegar um cachorro, eu sou louco com cachorro, sou criador, você pega um cão ali, você dá sua ração para ele, chega com um negocinho cheio, ele fica louco. O ser humano é a mesma coisa. Só que a gente não está trancado comendo ração. Então é dada a compulsões e o álcool é uma delas. O álcool é usado erroneamente como antidepressivo. O cara tá triste, bebe. Tá feliz, bebe. Vai. E aí, depois ele vai dirigir. Então, o posicionamento meu não é só da lei. Eu não sou patrocinado por marca de cerveja nem nada, mas lá atrás pararam de fazer propaganda de cigarro. O dia que eu ligar a televisão não tiver mais propaganda de cerveja nem nada, aquilo é mentira. Aprecia com moderação no final, no final bota a vozinha lá, aprecia com moderação. O que é isso, pô? Ninguém aprecia. Conversa. A verdade é que ninguém aprecia. Não aprecia nada, não. Fica romantizando o álcool. Fica romantizando. Aqui no Brasil, o índice fizeram uma pesquisa, né? Que no Brasil tá liderando a questão do álcool, né? O pessoal realmente bebe, não tem jeito. Pessoal, não. O cara acha o seguinte, o cara arruma uma namorada, a casa, vai ter uma família, vai procurar outro, vai criar cachorro, igual eu crio, eu sou doido com bicho, vai estudar, se livra um pouco desse negócio. Agora você fala, por que você nunca bebeu? Primeiro que meu pai falou, não beba, eu obedeci. Meu pai não bebia, eu falei assim, meu pai tá falando, deve ser bom. Nunca me arrependi. Segundo que, como eu falei, eu não duvido que a sensação deva ser boa. Mas e aí? E o preço que se paga depois? E só voltando, concluindo a pergunta do colega, muito boa, é o seguinte. Na 13ª DP, ele não sai pela porta da frente, não. Lá, nós conversamos bastante, a gente ainda entende que quem bebe e assume a direção de um veículo, não só assume, mas ainda sai em alta velocidade, há que se ter esse conjunto de fatores. Ele age com dolo eventual. Ele está assumindo o risco de matar alguém. Então nós tivemos, não faz muito tempo, o caso lá de um até trabalhador da cidade. Você veja quantas vidas estragadas, sabe? Ele trabalha numa reprografia lá na cidade. Ele atropelou e matou um casal de funcionários do SLU que estavam numa bicicleta voltando do trabalho. Os dois morreram. Eu fui lá e vi pedaço. Bom, a cena deplorável, horrível, ficou no dolo eventual. O que nós temos é aquela questão jurídica em que a gente não gosta de se imiscuir muito. Está se formando um entendimento nos tribunais de que realmente o cidadão estaria agindo com a chamada culpa consciente. Ele prevê o resultado, mas ele não aceita. Ele fala, não, e se atropelar alguém? Atropelo nada. Bebi só um pouquinho. E mata. Então o que se entende é que seria um homicídio culposo. E aí, posteriormente, é arbitrado uma fiança, já em juízo, e ele é posto em liberdade. Eu não critico decisões, como eu falei, de juiz nem de tribunal superior. A gente só tem que aprender. A nossa preocupação é no dia que a gente começar a responder por abuso. De alguém dizer assim, olha, não é possível que com tanta decisão judicial já dizendo que é culpa consciente não é dolo eventual, na 13ª DP estão colocando eles no dolo eventual e deixando de arbitrar fiança. Agora, eu volto a dizer, na 13ª DP, se um dia for para arbitrar fiança, vai ser no máximo.
Se colocar 50 mil reais, por que 50? Porque não pode arbitrar 100. Porque é o teto. Porque uma vida humana, ela não se coloca preço na vida humana. Então eu penso dessa forma. Mas é o que eu falo, eu tenho esse pensamento também. Esse negócio do álcool é muito complicado. Né? Bom, eu quero registrar aqui algumas participações, né? Que estão presentes durante a live. Raíssa Gonçalves, Alessandra Gomes, Raquel Xavier, Felipe Franco, Daniel Pimenta, Rafael Brasileiro. Então, obrigado por participar da nossa live com o Dr. Hudson, né? E aí, tenho que registrar também o comentário aqui do Fernando, né? Da Academia Concept. Dr. Maldonado honra o cidadão. Obrigado, Fernando. Obrigado. E aí a gente vai falar de uma outra modalidade. Eu gostaria de saber da sua opinião, doutor Maldonado, sobre a briga de trânsito, né? Qual a sua opinião sobre a briga de trânsito? Aí, se o senhor tiver, eu tenho certeza que o senhor tem uma opinião formada sobre essa situação. Um recado para nossos, olhando para a câmera, para para quem está nos acompanhando, como deve ser evitado uma briga de trânsito? É possível? Pessoal, a briga de trânsito é o exemplo clássico do chamado dolo de ímpeto. Por que dolo de ímpeto? Ímpeto é aquilo que surge de repente. Dolo é a intenção de praticar algo. Então, quando você está no trânsito e você é fechado de uma forma abrupta, ou alguém buzina para você, é o famoso de 0 a 100 em 2, 3 segundos. Então, conte até 10, espere, evite o mal maior, porque quando a gente fala que toda pessoa pode acabar cometendo um crime, e todo mundo fala, nunca, comigo não. Eu não, mas a gente não está falando de um homicídio, daquele premeditado, de um latrocínio, de um roubo a banco. Não é isso. Nós estamos falando exatamente de uma briga de trânsito. Vou deixar de lado a sonegação de imposto, que muita gente aí que se diz de bem pratica e tal. Tá? É crime também. Mas a gente está falando do dolo de ímpeto. Então conte até 10. Calma. Não haja por impulso, porque em 2 segundos você pode se comprometer pelo resto da vida. Estragar a vida de outra pessoa ou de outras pessoas e da sua família, a sua própria vida e da sua família. Então mantenha a calma. Lembre-se, conte até 10, segure o seu ímpeto e siga em frente. Maravilha, doutor Hudson. Então, tá aí a dica, né? Uma dica valiosa, maravilhosa, com instruções aí para ninguém botar defeito. Muito obrigado, doutor. Doutor, indo para suas atuações, né? O senhor lembra de algum acontecimento, um caso que te marcou durante a sua carreira, né? São 23 anos como policial, como delegado da Polícia Civil. Qual foi o acontecimento que marcou a sua carreira, que não sai da sua memória ali, que foi marcante para o senhor? Carlos, a gente pode dizer o seguinte, é algo assim, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que todos os casos muito graves marcam, a gente também não permite que isso entre no nosso dia a dia, entre na nossa vida. A gente tem que ser profissional. Então eu não posso desmerecer o sofrimento de nenhuma mãe que teve o seu filho assassinado, de nenhum pai que chorou ali também sobre o corpo do filho que foi atropelado. Então todos os crimes marcam no aspecto profissional. Emocionalmente, o que realmente me marcou, que eu senti, até por uma junção, não obstante o tempo de polícia, houve uma novidade na minha vida. A minha filhinha mais velha, de 4 anos, estava ali com uns 8 meses para 9, me parece, quando um casal matou uma criancinha, um bebê do sexo feminino de 6 meses em Sobradinho. E eu estive à frente da investigação. Então isso realmente foi algo que eu fiquei até a época um pouco preocupado, porque isso realmente me deixou meio estressado. Porque eu, ao mesmo tempo, olha, ser pai é uma coisa fantástica. Primeiro filho, a minha neném, minha bebezinha ali, e eu ao mesmo tempo vendo. Você manuseando os autos do inquérito e vendo ali fotos da criancinha machucada. Porque essa criancinha ela foi assassinada por duas maneiras. A ação, por vezes a mãe a jogava no chão com raiva, e a omissão. Não trocavam fralda da criança,
sabe? Então a menina quando chegou, a bebezinha quando chegou no hospital, fala bebezinha, mas é um bebê, né, do sexo feminino. Quando chegou no hospital, ela tava 7 meses, né? 6 para 7. Perfeito. Ela estava com fraturas pelo corpo. Então isso, como eu falei, ao mesmo tempo que eu tinha a emoção, eu chegava em casa e pegava minha filhinha, eu lembrava. No mesmo período, né, doutor? Como? Aí fala, mas você já tinha tempo de polícia? Sim, mas o fato de ser pai, eu fui pai mais velho, para mim era algo novo. Claro. E eu falo mesmo, olha, o sujeito pode se julgar, eu sei de tudo, eu tô contando. Não, o dia que você for pai, você vai ver uma novidade na vida, é algo que você não conhece, não. Ninguém pode imaginar a alegria que é ser pai. Você só vai saber o dia que você for. E junto com isso vem outras emoções. E eu vendo ali. Então eu confesso que eu olhava, mas às vezes eu já até passava rápido, virava o rosto. Não quero ver fotografia. Mesmo pro senhor Tá que me já era fazendo acostumado mal. a ver coisas. Isso para mim já tá um pouco. Pedi até a ajuda de um dos outros colegas ali. Por quê? Isso é ser humano. Ser humano é assim. Né? Ser humano é assim. Então esse caso foi um caso bem marcante. Hoje a minha filhinha mais velha já está com 4, eu estou com outra de 8 meses. Então, assim, graças a Deus, não houve nenhum outro caso dessa natureza na nossa circunscrição. Espero que nunca ocorra. Né? Porque criança... Realmente... Não, bebê, criança, que isso? É coisa de Deus, não deve acontecer. Nenhum ser vivo, né? Ser humano, mas muito menos criancinha. Bom, doutor, voltando, tem muita gente que nos acompanha, que tá ali buscando seu espaço através do concurso público. Qual característica que você acha que uma pessoa tem para se tornar delegado? Para fazer o concurso ali, almeja ser delegado, qual a característica principal? O que ela deve buscar? Qual a dica que o senhor dá? O Carlos, bom, são as duas vertentes. A primeira é a pessoa se preparar estudando. Pega ali o edital, né? O edital está aqui na tela do computador, não imprima o edital. Vai estudando e sublinhando o edital. Não dispense. Tudo bem que tem aquela questão, tem o aluno que é mais visual, ele aprende olhando ou ouvindo, tem o outro que aprende mais lendo. Não subestime ali primeiro aqueles resumos. Estude ali pelo resumo, tente memorizar ao máximo os organogramas que você conseguir. Depois você vai preenchendo aquilo com conhecimento. Depois você vai, em cima daquilo, você vai preenchendo. Na minha época tinha uns resuminhos fininhos, o pessoal ficava, não. Pode estudar por aquilo também. Quando eu fiz o meu concurso, eu peguei, não tinha tempo de estudar direito administrativo, direito. Até estou falando isso só agora. Peguei um resuminho, decorei ele. Decorei aquele resumo. Todo mundo sabe qual que é, já antigo. Memorizei o rodapé mais ou menos ali. Cheguei na prova oral, pergunta, e aí? Segundo Odete Medal, isso. Outra pergunta. O grande mestre Eli Lopes Meirelles tem tal posicionamento a respeito. Pô, os professores acharam, eu tirei 100, foi a minha maior nota. Acharam que eu tinha lido nada. Eu li decorei o resumo. E peguei o rodapézinho ali, quem é que fala isso? Ia lá no asterisco, pô, isso aqui foi Odete Medal, isso aqui foi Maria Silvia de Pietro. Então não subestime. Sublinhe ali o edital e vai estudando. Primeiro partindo do resumo e depois, uma obra desse tamanho, peraí. Se você quer estudar, não sei se está caindo ainda no direito penal ali, a tipicidade conglobante, você pega aquele pedaço daquele livro que fala daquilo e estude. Não precisa de você ler o livro inteiro, você vai no índice e pega, esse livro aqui fala só sobre isso. Tem isso que me interessa nesse livro, nesse outro. Eu lecionei quase 10 anos em faculdade, tive essa alegria. Daniel Pimenta, inclusive, que você falou, que se for o que eu estou pensando, grande amigo, foi nosso aluno. Possivelmente seja. Foi nosso aluno, E aí a gente fazia o quê? Eu pegava uma apostila, escrevia, só uns pedaços, aquele monte de livro. Aí na sala de aula, eu ia dando aula e os alunos iam completando a apostila. Então, no que eles olhavam, ouviam e escreviam, eles já iam aprendendo. Eu aprendo escrevendo, ele está escrevendo. Eu aprendo vendo, ouvindo, tá? E eu falava, pessoal, desafio. Não vai ter nada fora disso aí que eu estou passando para vocês. Porque eu já fiz a pesquisa para vocês. Eu fui no livro lá do autor tal, peguei esse ponto aqui que só ele fala. Fui no outro, peguei esse ponto. Então é importante o aluno saber fazer isso. Senão ele vai pegar uma obra dessa grossura e vai perder tempo naquilo. Mas aí isso ele tem que ser bem orientado. E a outra questão é a vocação. Ele tem que gostar de ser delegado. Não adianta, olha, você fala assim, eu vou ser delegado e você tem uma vocação para magistrado, para promotor,
para procurador, sabe? Agora, se você achar que vale a pena tentar, tente, porque você pode se encantar com o trabalho policial e permanecer ali. Entendeu? Pode acontecer isso também. Você faz e quando você vê aquela confusão, delegacia, e o preso já é a polícia militar chega com o preso gritando, xingando, e você, pô, vamos lá, vamos fazer, e investigando, é muito satisfatório, é uma profissão muito dinâmica. Você pode gostar. Mas se você já não tem essa vocação nata, você já não tem ela dentro de si, você pode experimentar para ver. Se você achar que não é a sua praia, depois você saia. Mas é fundamental você aprender a dominar o seu medo. O medo não é seu inimigo, o medo te impede de fazer besteira. E é bom ter medo. É bom ter medo. O sujeito não tem medo, ele morre, mata os outros. Então, mas o que você tem que ter é consciência da sua função. Você não pode, vou deixar de apurar tal crime que eu vou tomar um tiro. Não é assim não. Eu vou apurar, vamos lá, minha equipe está comigo, está todo mundo junto, eu estou com a minha pistola carregada aqui, tudo vamos certinho. e ore, né? Deus está comigo e vamos embora. É isso. Você ser obstinado, lutar pelo que é justo, saber tratar bem as pessoas e ter orgulho do que você desempenha. É o que eu falo, Carlos, eu valorizo, meu pai me ensinou desde pequenininho. Ele falou, tá vendo o pipoqueiro ali? Olha como que o pessoal, olha ele limpando o carrinho dele, ó. Todo mundo é o seu fulano, olha como eles respeitam ele. E ele vende pipoca. Então não é o cargo que vai tornar você um homem honrado, não. Você é que vai tentar agregar valor ao cargo que você ocupa. Então o que eu falo, o sujeito vai trabalhar, se ele for trabalhar no balcão, numa panificada, atenda bem as pessoas, pô, eu gosto tanto, chega em Sobradinho lá, não vou falar o nome, chega lá na panificada, tá aqui, Pão de sal. Isso aí, você conhece. Chega na Pão de Sal, o pessoal sempre foi Perfeito, educado, doutor, né? Então, o que eu falo, como delegado, tenha orgulho da sua profissão. Se você é policial, se você é agente, tenha orgulho. Eu tenho um irmão, agente de polícia em Minas, o Daniel. Tenho o maior orgulho dele de falar com meu irmão. Atleticano igual o senhor, né? Investigador ele. Atleticano igual o senhor. senhor. Ele é atleticano. Bom, infelizmente a gente já está quase chegando no final. Eu queria fazer uma última pergunta. Nós estávamos conversando aqui, né, no bastidor antes de começar. O senhor tem alguma pretensão política, doutor Lúcio? Ô, Carlos, não tenho. E ao contrário, eu fico triste quando alguém fala assim, não tenho, Deus me livre. Não é isso não, não é isso não. O senhor realmente não tem. A política, olha, a política é fundamental. Nós precisamos de bons políticos. Nós precisamos de bons políticos. O que acontece é que o ser humano cria algumas pechas, por exemplo, culturalmente, político isso, político. Não. Fundamental. A política faz parte da democracia no executivo e no legislativo. Nós temos a nossa Câmara Legislativa, temos excelentes deputados. Falei do excelente deputado que foi o doutor Michel, mas nós temos lá vários excelentes deputados. Tá? Até desconheço algum lá que não seja bom e lute pela população, mas é uma questão vocacional, o Carlos. O senhor gosta do que o senhor faz, aquilo né, que eu doutor? falo. É o que te... Na luta pelo que é justo, sabe? O sujeito, às vezes, ele tá na posição, ele pode estar de meia direita, ele pode estar de zagueiro, de goleiro. Aí ele fala, eu vou ser centroavante. Por quê? Porque eu acho que o centroavante, ele tem um salário melhor, ele tem um status melhor. Pô, peraí. Você pode até conseguir chegar a centroavante, mas se chegar você não fizer gol, e na zaga você estava tão bom, ouça as suas vocações. E outra coisa que eu penso com relação à política também, é importante que quem tenha pretensões, seja policial, seja qualquer outra profissão, que ele exerça a profissão dele com esmero, e dali, se ele sair para a política, é uma consequência. Perfeito. A pessoa não pode usar a profissão como trampolim. Dr. Michel foi um excelente delegado e, por consequência, ele foi deputado. Ele não usou aquilo ali como palanque. Claro. Então penso da mesma forma, mas não tenho pretensão e faço questão, agradeço pela pergunta, viu, Carlos? Porque pela tradição da Câmara Legislativa Interpoliciais, às vezes as pessoas confundem. Mas, pô, será que esse delegado? Não. É um passo possível também, né? Não no seu caso, assim... De outras pessoas, sim. É um próximo... Porque é importante. Existem outros também, né, doutor? O policial, de um modo geral, o delegado, trabalha próximo da comunidade. Mas você veja, Sobradinho mesmo está muito bem de deputados.
Né? Nós tivemos de administrador, vou mandar um abraço pro, você me permite, lá pro Claro. nosso prefeito Abílio. Tivemos lá, pegamos também a satisfação, o doutor Eufrásio, um grande amigo, foi administrador, agora estamos lá com o nosso prefeito lá, o Abílio, excelente, uma pessoa muito competente. Temos a sorte também, o comando lá da Polícia Militar e do Bombeiro, na Polícia Militar, o Tenente-Coronel Darlan, e no Bombeiro, o Tenente-Coronel Rangel. E eu me sinto, Carlos, um privilegiado. Tá rodeado de pessoas. De morar e trabalhar em Sobradinho, sabe? Eu pode falar, de ser sincero, eu acho assim, é a cidade que eu vou dizer a melhor, que eu mais gosto, me identifiquei. Eu vim do interior, vim de Sete Lagoas. Eu acho Sobradinho um lugar das pessoas educadas, simples, sabe? Eu gosto disso. Eu amo Sobradinho também. Sou doido com Sobradinho, mas eu tô falando, não sou candidato a nada. Não, claro que não. Sim, o senhor já deixou bem claro que só é questão vocacional, o senhor é delegado. Isso. Não vai atuar na. Olha, né? Resumindo, se meu pai tivesse sido deputado, você pode ter certeza. Que é possível. Eu seria. O que eu vou fazer é quando chegar o momento que eu for me aposentar, eu vou advogar igual meu pai, que ele está com 84 anos, ele não tem vergonha de dar, porque é isso, pois isso é uma tolice. Forte, faz júri que dura 3 dias. E ele não. Se ele entrar aqui, você acha que ele é 20 anos mais jovem. Muito forte. Então, advogar eu vou. Bom, doutor, infelizmente, realmente a gente já até ultrapassou o nosso limite do horário, né? Do que é fixado, 9h30 a gente finaliza. O horário realmente voou, né? Foi incrível, eu aprendi aqui bastante. E aí a gente vai deixar só um último recado, peço que o senhor seja até breve. Para aquele que está ali, mesmo 45, 50 anos, a gente conversou sobre isso, achei muito interessante. É tarde. Meu amigo, você que está na luta, está na batalha por um futuro melhor, para você, para a sua família, siga em frente. Siga em frente. Continue estudando, fique tranquilo, tenha fé. Pessimismo atrai coisas ruins, negativismo atrai coisas negativas. A esperança, a perspectiva é que gera coisas boas. E olhe o que Deus lhe coloca, o que Ele coloca no seu caminho. Você pode estar se preparando para o concurso A e o concurso B está bem ali na sua porta. Então siga, observe o caminho que está à sua frente, mas continue. Avante, sucesso. Doutor Hudson, eu quero te agradecer imensamente. Muito obrigado por ter vindo. Então, peço que o senhor faça suas considerações finais. Desejo o senhor o maior sorte do mundo. Muito agradecido mesmo. Enriqueceu demais o nosso podcast. Muito obrigado. Carlos, eu que agradeço. A honra foi minha. Parabéns pelo seu programa. Uma ótima audiência. Sabe, acrescenta muito. Podcast é algo que está crescendo no mundo inteiro. E eu acho que o seu programa engrandece a mídia do Distrito Federal. E eu me sinto honrado por ter participado. Muito obrigado, lhe desejo sucesso e estou às ordens, não só na 13ª DP, mas por onde eu estiver nesse DF afora. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, doutor Hudson? Muito obrigado mesmo. Lembrando que o vídeo completo vai estar no nosso Instagram amanhã, assim também como no YouTube. E os melhores cortes vai estar no nosso TikTok, Resenha do CJ. Quem não segue lá, dá uma pesquisada lá no TikTok, Resenha do CJ, tá bombando. Então, as melhores frases ali, cheias de frases motivacionais ali para você que busca algum tipo de motivação. Então, nosso agradecimento. Lembrando que dia 8, o nosso bate-papo vai ser com o deputado Eduardo Pedrosa. Então, vamos bater um papo legal com ele aí, viu? Então, muito obrigado a todos que nos acompanhou. Até o dia 8, né? Que próxima segunda não vai ter. Tá, ok? Muito obrigado. These my dollars make it hurt.